Boa tarde, irmãos. Vamos, nesse momento, estar iniciando o nosso EBD. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 127. O tema dessa aula é Deus edifica a sua casa. E o tema do capítulo do livro que nós estamos usando para nos basear nos nossos estudos é trabalho. Baseado nesse salmo, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre trabalho, sobre trabalhar. E a gente vai ver como que a gente consegue correlacionar o trabalho com os ensinamentos que esse salmo quer trazer para nós. Uma breve introdução sobre ele. Esse salmo, como a gente tem falado, a gente está estudando sobre os salmos de romagem, que são os salmos que o povo cantava enquanto peregrinavam até Jerusalém, nas festas, que o povo de vários lugares do mundo iriam até Jerusalém, eles entoavam esses salmos, que são os salmos de romagem, ou salmos de degraus, ou salmos da peregrinação, como diz até essa versão da Bíblia que nós lemos ali no subtítulo. E o autor desse salmo é Salomão. O rei Salomão, ele escreveu esse salmo, além do Salmo 72. Isso é algo, estudiosos têm certeza que esse salmo é um salmo escrito por Salomão. Inclusive, no próprio texto há um easter egg ali, né? Lá no versículo 2, no finalzinho, vai dizer que aos seus amados ele dá enquanto dormem. E o original da palavra amados é Gedidias, que é o nome de batismo de Salomão, que é o nome que o profeta Natan dá a Salomão, Gedidias. Então, no hebraico, Gedidias quer dizer aquele que é amado por Deus. Ele usa esse easter egg aqui. Quando vê aos seus amados ele dá enquanto dormem, no original de hebraico diz ali aos Gedidias, que é o nome de Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, um homem que é conhecido pela sua sabedoria, filho de Davi. Mas quando a gente olha ao longo da história de Salomão, a gente vê que a sua vida não foi nada muito sábia, né? Ele teve muitas atitudes que faltaram sabedoria da parte do próprio Salomão. Nós vemos alguém que agiu de forma precipitada na construção do templo, da sua casa, alguém que afundou o próprio Israel em dívidas, tanto que para construir o templo ele precisou se desfazer de muitas terras em negociações com o rei Irão, que é um rei pagão, para conseguir ouro, para conseguir material, ele precisou negociar muitas terras de Israel, e com isso, até mesmo muitos anos depois da construção do templo e do palácio já está pronto, ainda assim era necessário, o povo de Israel ainda estava devendo. Então a gente vê que Salomão, ele, nas escrituras, ele teve muitas esposas, e as suas muitas esposas, muitas foi por questões políticas e eram esposas de povos pagãos. Então, por questões políticas, ele se envolvia em negociações, inclusive com o próprio faraó, que ele casou com a filha de faraó também por questões políticas. Quando a gente vê, vai chegando ao final do seu reinado, ao final da sua vida, a gente vê que Israel ele se encontra em ruínas, tanto que depois a gente vê que Israel ele se divide em duas nações. Esse homem, esse rei, que é conhecido por sua sabedoria, mostra ao longo da sua vida muitas atitudes que não são tão sábias. E esse mesmo rei, ele escreve esse salmo aqui. Talvez baseado em tudo que ele aprendeu ao longo da sua vida. Nós vemos também no livro de Eclesiastes muitos ensinamentos do próprio Salomão, revendo as suas atitudes, falando que tudo aquilo que, muitas das coisas que ele tentou buscar, que ele tentou alcançar, tudo aquilo era vaidade. E esse mesmo rei, provavelmente no final da sua vida, ele escreve esse salmo que fala sobre isso, fala sobre confiança em Deus. E ele aprendeu isso, talvez de uma forma difícil, de uma forma dura. Esse salmo ele vai refletir, né, a imagem de um homem que teve que aprender, talvez pela dor, que sem a orientação de Deus, tudo se acaba em ruínas. E esse salmo vai nos ensinar que por conta de todos os nossos, por mais que empenhamos todos os nossos esforços, no fim, se Deus não estiver conosco, tudo é em vão. Se Deus não estiver ao nosso lado, se nós não fizermos tudo de acordo com a orientação do Senhor, tudo é em vão, porque somente Ele é o provedor das nossas necessidades, Ele é o único que pode nos dar descanso e segurança em tudo que fazemos. E esse salmo, ele vai, como eu disse no início, esse salmo ele fala sobre nossa relação também com o trabalho e como nós temos um Deus que é providenciador e é um Deus que trabalha por nós, um Deus que providencia tudo, nos dá aquilo que precisamos e é um Deus que trabalha pelo seu povo. E quando a gente fala sobre trabalho, a gente precisa ter cuidado com dois extremos. O primeiro
aquelas pessoas que veem o trabalho como ídolo, ou seja, como a razão da sua vida, e nós agimos assim quando nós colocamos o nosso trabalho como o fim principal da nossa vida. Não mais é glorificar a Deus, mas é trabalhar. Quando nós achamos que o nosso trabalho nos define, quando nós colocamos o nosso trabalho acima da nossa família, acima do próprio Deus, quando nós fazemos do nosso trabalho o nosso ídolo. Quando nós achamos que o nosso trabalho define a nossa identidade, você pode pensar, eu sou definido por aquilo que eu faço. Então, não importa, quando você olha para você, você não se vê como um filho de Deus, você não se vê como alguém lavado e remido, você se vê baseado na sua profissão. Eu, quando olho para mim, eu me vejo um médico, um engenheiro, um advogado. Então, o trabalho me define. Então, quando nós agimos assim, nós estamos fazendo o trabalho o nosso ídolo. Também, pelo nosso trabalho, nos leva ao pecado, ou seja, quando nós somos obrigados, talvez por pressão ou para atingir alguma meta, a nos corromper, também quando nós agimos assim, nós pecamos. E falamos um pouco sobre isso numa EBD ano passado, durante o catecismo. Se eu não me engano, era no relacionado aos 10 mandamentos e era no mandamento de pai e mãe. Então a gente falou um pouco sobre a questão da autoridade, sobre submeter à autoridade. E a gente falou um pouquinho sobre o trabalho também nessa aula. O trabalho também se torna um ídolo para nós como quando nós fazemos dele o nosso princípio, a nossa principal fonte de satisfação e alegria. E quando nós achamos que do nosso trabalho deve prover a nossa satisfação, a nossa alegria, é muito fácil da gente se frustrar. E quando a gente se frustra, isso pode ser um mal muito grande para nós. Pensa alguém que estudou muitos anos, se dedicou muitos anos da sua vida para ter um determinado emprego e acontece alguma coisa, aquela pessoa perde o trabalho, com certeza isso é um motivo muito grande de frustração. Mas tem um outro extremo quando nós falamos de trabalho, que são as pessoas que, para fugir da ideia de um trabalho como ídolo, elas preferem não trabalhar. As pessoas que optam pelo outro extremo, a ausência de trabalho ou a ociosidade. Pessoas que até mesmo se utilizam de verdades bíblicas para justificar isso. Então, nós lemos aqui nesse salmo que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, a pessoa pode ler isso e entender, então não preciso trabalhar, porque aos seus amados Deus dá enquanto a gente dorme. Então, vamos dormir, que tudo vai ser... Deus vai nos dar tudo que precisamos, então nós não precisamos trabalhar. Ou quando alguém pode ler erroneamente, o buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou largar o meu trabalho, vou só buscar Deus porque tudo vai ser acrescentado. Não é muito bem assim que acontece. Em 2 Tessalonicenses 3, Paulo exorta algumas pessoas que estavam na igreja de estarem com uma atitude de ociosidade. Essas pessoas elas estavam aguardando a volta de Cristo, e por conta disso elas simplesmente não trabalhavam, estavam vivendo à custa de outras pessoas, porque sabiam que Jesus ia voltar, então não precisava trabalhar. E Paulo ele vai exortar de forma muito dura essas pessoas, dizendo que aqueles que não trabalham, que também não comam. Isso vai contrariar a própria experiência de Paulo. Paulo ele vai falar, né, que em nenhum momento ele quis ser peso para a igreja de Tessalônica, ele quis trabalhar, ele quis, com seus próprios esforços, com seu próprio esforço e fadiga, Paulo vai dizer. Dia e noite ele trabalhava a fim de não ser peso para a igreja, e tinham pessoas da igreja que estavam optando pela ociosidade, não queriam trabalhar, estavam vivendo à custa de outras pessoas, no sentido tipo, de simplesmente eu não quero trabalhar, eu quero viver a minha vida ociosa. Assim como havia na época de Paulo, também há pessoas que talvez estejam só aguardando Jesus voltar e pode falar, para que trabalhar? Só para viver, só para pagar boleto? Se Deus ele veste os lírios do campo, Deus vai me vestir também. Se Deus alimenta os pássaros, então não preciso trabalhar. Mas isso é um pensamento muito errado quando nós falamos de trabalho. Tanto o fazer do trabalho nosso ídolo, quanto optar pela essa ociosidade. Achar que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades sem a gente, em nenhum momento, se esforçar em trabalhar e cumprir o nosso dever. A Bíblia nos ensina isso, nos motiva a isso. E esse salmo ele nos motiva a trabalhar, mas entendendo que sem Deus todo o nosso trabalho é em vão. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar o suprimento do nosso lar, buscar os recursos, mas o nosso trabalho precisa vir acompanhado da orientação de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Deus precisa estar conosco, senão, como o texto vai dizer, tudo isso é em vão. E o Salmo ele vai focar em 4 áreas específicas. E primeira, a edificação de uma casa,
Segundo, a segurança de uma cidade. Terceiro, o sustento do lar. Por fim, a constituição familiar. E ele vai falar nesse salmo que todos esses pontos, tudo isso, sem o apoio de Deus, sem Deus estar ao nosso lado, é tudo em vão. É tudo em vão a gente construir, a gente buscar segurança, a gente buscar sustento, a gente querer aumentar a nossa família. Tudo isso nós precisamos de Deus, porque Ele é aquele que providencia todas as coisas. E o primeiro versículo vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. E aqui, esse primeiro trecho vai ser ligado, essa ideia é ligada a uma ideia de construção, de uma edificação. Então, Salomão, sendo o escritor desse salmo, talvez ele esteja escrevendo isso pensando na construção do templo, na construção do palácio, mas isso também se refere a toda obra que a gente pode construir. Qualquer empreendimento que a gente decide planejar, executar, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Em tudo isso, em todos os nossos esforços, todos os empreendimentos que a gente quer iniciar, nós precisamos do apoio de Deus. Nós precisamos ter Deus ao nosso lado. Precisamos buscar a orientação de Deus. Porque sem Deus ao nosso lado, em vão, o Salmo vai nos dizer. Nós precisamos colocar todos os nossos planos, o nosso trabalho, tudo isso debaixo da orientação do Senhor. É Ele que nos dirige, Ele que dirige os nossos passos, é Ele que nos faz prosperar as obras de nossas mãos. Não é simplesmente nosso esforço. Como eu disse, a gente não vai optar pela ociosidade, achar que a gente não precisa trabalhar. Mas a gente precisa trabalhar sim, mas buscando a orientação de Deus. Em tudo que a gente for tocar, qualquer empreendimento que a gente quiser iniciar. Muitas das vezes na nossa vida comum, a gente decide coisas, talvez de forma precipitada, em nenhum momento, às vezes, a gente para orar e perguntar para Deus se aquilo é da vontade dele. Às vezes a gente inicia um curso, seja qualquer escolha da nossa vida, uma escolha de trabalho, uma escolha de faculdade, curso. Às vezes a gente age por motivos egoístas, por motivos individuais, sem pensar, talvez, no coletivo, sem pensar na nossa família e, principalmente, sem pensar em Deus. Mas esse versículo, esse início desse versículo vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, nos nossos planos, nos nossos projetos, tudo isso é em vão. A família ela é edificada pelo Senhor. A igreja ela é edificada pelo Senhor. A nossa sociedade ela precisa ser edificada por Deus. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos buscar a orientação de Deus. E o versículo continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui vai falar sobre a segurança, que também, se nós quisermos buscar a segurança sem confiar em Deus, que Deus cuida de nós, que Deus é a nossa segurança também, qualquer busca desenfreada disso é em vão. E o texto vai dizer, né, sobre a sentinela. É aquele que trabalha como um segurança, um vigia, né? Ele ficava numa posição estratégica, no topo de uma torre ou da muralha, e tinha uma visão privilegiada ali de toda a cidade, toda a área que ele precisava cobrir. E o texto vai dizer que mesmo que esse vigia ele estivesse com os olhos atentos, tentando guardar a cidade, se o Senhor não estiver guardando, é em vão o seu trabalho. E da mesma forma, mesmo que nós sejamos prudentes, sem Deus, se Deus não estiver nos guardando, todo o nosso trabalho é em vão. Não importa o tamanho da força de segurança que seja da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, não importa o quão munidos a gente está, se Deus não estiver nos guardando, é em vão. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque a nossa segurança está em Deus. Ele é o nosso refúgio. Há 2 domingos atrás nós falamos um pouco sobre isso, relacionado ao Salmo 125. E aqui nós vemos novamente o salmista falando: Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa base firme. Nele nós podemos encontrar segurança. Se nós precisamos de segurança, nós encontramos em Deus, porque ele nos guarda. E nós precisamos sim ser prudentes, mas nós precisamos confiar em Deus, porque a nossa força não está em nós. Se dependemos da nossa força, dos nossos esforços para guardar a nossa vida, nosso trabalho é em vão. Mas nós precisamos confiar em Deus, sabendo que Ele cuida dos seus. Um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente viu um pequeno vírus se espalhando ao redor do mundo, matando tantas pessoas, algo que contrariou qualquer sistema de segurança,
algo que contrariou qualquer planejamento de um país ou de países, e a gente vê como a nossa vida ela é frágil. Se Deus não estiver ao nosso lado, nos guardando, todo o nosso trabalho é em vão. Nós vivemos numa cidade perigosa, numa cidade caótica. Talvez o medo tome o nosso coração. Talvez a gente não queira sair de casa à noite, a gente tenha medo de fazer um passeio com a nossa família por conta da segurança da nossa cidade. Nós precisamos sim nos resguardar, mas nós precisamos confiar que Deus cuida dos seus. Deus ele tem nos guardado. Pensando nesse salmo, eu lembrei, há um ano atrás, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano atrás, assim que a Cecília tinha nascido, eu e a Isabela, a gente fazia umas escalas lá em casa. Pais de primeira viagem, então a gente tinha muito medo que qualquer coisa que pudesse acontecer. A menina nem se mexia direito, mas a gente achava que ela poderia cair do carrinho quando estivesse dormindo. Então a gente fazia uma escala ali que um ficava acordado até 4 horas da manhã enquanto o outro dormia e depois a gente trocava assim e a gente ficava revezando. Isso estava trazendo muita angústia para o nosso coração, porque além do cansaço físico, a gente estava, de certa forma, achando que a segurança dela, talvez dela passar mal à noite e a gente não ver, isso estava em nossas mãos. Mas é Deus que guarda, Deus que cuida. Se Deus não guardar o nosso esforço ali de se manter acordado durante toda a madrugada, tudo aquilo era em vão. Deus é aquele que nos guarda. Deus é o guarda de Israel, que não permite que os nossos pés vacilam. Como diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está sempre a postos nos guardando. Nós precisamos confiar na segurança que vem dele. É Ele que nos guarda dos ataques do maligno, é Ele que nos ajuda na luta contra a nossa carne, contra o mundo. Deus ele nos guarda, Deus ele cuida dos seus filhos. Esse salmo está dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vemos que o Senhor edifica, que o Senhor vigia e também ele sustenta os amados, vai dizer no versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Da mesma forma que sem Deus é inútil edificar, vigiar, também é inútil a busca por recursos materiais, recursos de subsistência. Toda a nossa busca por recursos é inútil se Deus não estiver ao nosso lado. E o salmista ele vai criar um cenário aqui. Ele vai dizer de alguém que acorda de madrugada e que dorme tarde, ou seja, alguém que acorda muito cedo e que vai dormir muito tarde, a pessoa dorme pouco ali, e essa pessoa ela vive a sua suada vida a fim de comer um pão conquistado com muito esforço, com muito suor e com muita fadiga. Essa pessoa ela vive de forma desordenada, com uma ambição de conquistar bens materiais, conquistar coisas, e no fim não conquista nada. No fim, o que ela vai ter de recompensa ali é o pão que conseguiu com tanto esforço. Em outras versões, vai falar que é o pão das dores. E o que seria esse pão das dores? Né? Um pão que é comido com inquietude. Um pão que está comendo algo ali que conquistou alguma coisa, mas aquilo não traz satisfação, aquilo não traz alegria. Assim é aquele que vive a sua vida desordenada, sem a orientação do Senhor, vivendo a sua vida para buscar recursos, para colocar mantimentos dentro do seu lar, mas isso nunca é suficiente. Ele quer ter mais, ele quer ter mais. E esse de buscar ter mais, isso acaba fazendo com que essa pessoa tenha uma vida totalmente desenfreada. Mas a gente vê aqui um contraponto. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Enquanto nós vemos um cenário de alguém que acorda cedo, dorme tarde, que vive a sua vida de forma desenfreada, fundada no trabalho, tentando buscar recursos, e aquele recurso que ela consegue é algo totalmente sem prazer nenhum, nós vemos um outro ponto. Alguém que descansa e que recebe de Deus aquilo que precisa, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. E como eu disse antes, isso não quer dizer que nós não devemos trabalhar, esse versículo não está apoiando a ociosidade, mas está falando de alguém que trabalha, mas que de forma dedicada
confia no Senhor. Alguém que, embora trabalhe, ele saiba que do seu esforço não vai vir o sustento, mas sim de Deus, do Deus que dá a ele aquilo que ele precisa. E quando a gente vê o contexto tanto de Salomão, que estava escrevendo o Salmo, quanto do povo que cantava esse Salmo em suas peregrinações, nós vemos um povo que sobrevivia da agricultura. Então, eles preparavam a terra, eles iam lá, colocavam semente, preparavam tudo que era necessário, mas chegava um momento que eles não tinham mais o que fazer. Eles precisavam descansar, porque eles sabiam que Deus era aquele que cuidava. Então, aos seus amados ele dá enquanto dorme. O Senhor é aquele que fazia a semente germinar, é aquele que fazia a árvore crescer. Deus era aquele que fazia a árvore frutificar. Então, essas pessoas que confiavam em Deus, buscavam satisfação nesse Deus e descansavam nele. Então, por isso que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não que essas pessoas não fizeram nada, mas que elas trabalhavam, só que sabiam que o crescimento vinha do Senhor. E Salomão ele também vai expressar essas verdades no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, de 22 a 26, que diz assim: Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor. O seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Um cenário muito parecido com o cenário que Salomão está dizendo aqui no versículo 2. Ele continua: Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Deus é aquele que nos dá a oportunidade de comer, beber, fazer aquilo que a nossa alma desfrute do resultado do nosso trabalho. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao Criador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão está falando aqui também de duas pessoas, alguém que vive a sua vida desenfreada em busca de trabalho, com seu coração afundado no trabalho, fazendo do trabalho o seu ídolo. Nós vemos alguém que descansa, alguém que confia em Deus, alguém que trabalha, alguém que faz sua parte, se esforça em trabalhar, mas descansa em Deus. Aqueles que vivem a sua vida de forma desenfreada, com seu coração totalmente inclinado ao ídolo do trabalho, essa pessoa ela tenta sempre conquistar algo, mas no fim nunca está satisfeito. Em Ageu também vai falar um pouco sobre isso. Em Ageu 1,6 vai dizer: Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Um cenário muito parecido, alguém que trabalha, mas falando do cenário de Ageu, por exemplo, era o próprio povo que trabalhava, mas em vez de depositar os seus recursos dedicados ao templo, na construção do templo, estavam construindo coisas para si, buscando seus próprios interesses. Então, todo o recurso que eles estavam ali buscando durante o seu trabalho, tudo isso era em vão. E por fim, o salmista ele vai focar a providência de Deus no que se refere à frutificação da família. Versículo 3: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E ele vai dizer que, nós vemos aqui que Deus é aquele que edifica, Deus é aquele que vigia, aquele que sustenta, mas também é aquele que faz a família frutificar. Então, assim como Deus providencia todas as coisas que nós precisamos, assim também os filhos que temos são bênçãos que Deus nos dá. Tudo isso vem da mão de Deus. Então a gente tem visto aqui nesses versículos que, embora haja um esforço nosso em edificar, em vigiar, nós vemos que dependemos de Deus. Deus é aquele que edifica, aquele que vigia, aquele que nos dá o sustento e também aquele que nos faz a nossa família, que faz também a nossa família frutificar. E vai dizer que os filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre e o seu galardão. Ele vai colocar aqui como filho a herança do Senhor, algo que Deus dá de forma graciosa, algo bom que Deus dá. E quando nós olhamos a nossa sociedade hoje, nós vemos a ideia de que filho, na verdade, é só problema, é só dor de cabeça. Vemos pessoas que tentam
incentivar essa ideia que não, você não precisa ter filho, ou você não precisa ter, porque filho é dor de cabeça, mas não. Nós vemos aqui que filho não são meras consequências entre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Filhos não são preocupações que limitam a nossa liberdade. Filhos não são impedimentos para a realização dos nossos sonhos individualistas, mas filhos são heranças do Senhor. Bênçãos que Deus dá. O fruto do ventre é o nosso galardão. Então nós deveríamos considerar os filhos que temos, os que ainda haveremos de ter, como bênçãos de Deus, como coisas boas que Deus coloca, Deus nos dá graciosamente. Os filhos não são nossos, Deus nos dá para cuidar. Nós somos também embaixadores, nós somos também mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos, dos filhos que Deus nos dá. Nós devemos considerar os nossos filhos como bênçãos preciosas que Deus coloca em nossas mãos. A nossa prioridade não deve ser o nosso trabalho, a nossa prioridade não deve ser o nosso lazer, o nosso descanso, as nossas longas noites e agradáveis de sono, mas nós precisamos ver nos nossos filhos bênçãos de Deus, herança do Senhor. E graças a Deus, nesse último ano eu tenho experimentado isso de forma muito próxima e real. Nós vemos que isso é bênção de Deus. Deus nos dá. E em seguida, Salomão ele vai comparar os filhos com flechas nas mãos de um guerreiro. Ele vai dizer: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E primeiro ele vai dizer que os filhos são flechas nas mãos de um guerreiro. E feliz é aquele que enche a sua aljava. A aljava ali é onde o guerreiro depositava as suas flechas. Esses filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E essa ilustração ela vai nos ensinar que, assim como o guerreiro, com muitas flechas, ele está bem armado, ele está bem preparado para aquilo que possa vir sobre ele, assim também os filhos são considerados um grande apoio para as suas famílias. Os filhos são como armas da sua família. Cada filho que Deus nos dá, além de ser herança, além de ser bênção, é como se fosse um renovo no poder de uma família, no poderio, na força da sua família. E quando nós olhamos o contexto do todo o Oriente, por exemplo, a gente vai ver que filhos eram algo muito desejados. Então, quando alguém tinha filhos, isso significava que a sua descendência iria se perpetuar. E naquele contexto, alguém que não tinha filhos era algo vergonhoso. Era dizer que alguém que estava fadado ao fracasso ou ao esquecimento. Porque se aquela pessoa não tiver filhos, ali o seu legado da sua família vai se extinguir depois da sua morte, não vai ter continuação. Filhos significava talvez mais mão de obra para o trabalho, então mais pessoas ali trabalhando no sustento da família. Também significava um sinal de cuidado na velhice. Antigamente não tinha aposentadoria, não tinha planos de aposentadoria, então as pessoas buscavam ter filhos para poder também, no momento da sua velhice, ter pessoas para estar cuidando dessas pessoas. Ter filhos era sinal de proteção e segurança contra inimigos, como esse texto vai nos dizer. Por isso que ele vai dizer que não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Ou no original, enfrentar os inimigos à porta. Quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vemos em muitos textos a referência sobre decisões estabelecidas na porta da cidade. E o que era isso? A porta da cidade era o local onde eram feitas as negociações, eram feitos julgamentos. Então, os anciões se encontravam nas portas da cidade e eram feitos julgamentos, decisões, negociações. E a gente vê isso lá em Ruth 4, quando Boaz ele vai até a porta da cidade para encontrar o resgatador de Noemi e de Ruth. Nós vemos também isso em Provérbios 31, 23. Vai dizer que o marido da mulher virtuosa ele é conhecido nas portas, ou seja, era alguém que, entre os juízes ali, entre aqueles que tomavam as decisões, era alguém que tinha muita fama. O texto vai dizer que feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E qual o contexto aqui? Quando alguém tinha muitos filhos e precisava resolver algum problema e tinha que ir até a porta da cidade para resolver esse problema, chamava seus filhos para ir com eles, porque quando chegasse lá, no momento do julgamento, ele não seria intimidado, não seria facilmente intimidado ou envergonhado, porque teriam filhos e imagine um ancião, um idoso,
tendo que resolver um problema, chega diante de um tribunal, é muito fácil de alguém tentar envergonhar ou ludibriar. Mas quando tinham muitos filhos, essa pessoa ia acompanhada de seus filhos e isso trazia uma moral. Então, aquela pessoa não era envergonhada no tribunal porque os seus filhos estavam com ela. Então, a presença de muitos filhos vai configurar um maior apoio ao pleitear uma causa, e se a família tivesse que falar contra os inimigos no tribunal, quer que seja para censurá-los por erros ou para se defender da sua família, ter muitos filhos meio que intimidava aqueles que tentavam julgar ou criticar. E os filhos prudentes, eles seriam uma honra ali naquele momento para os pais, né? Defendendo e protegendo mesmo na velhice. Então a gente vê, nesse pequeno salmo, 5 versículos, algumas verdades muito preciosas. Como eu falei, Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que edifica, Deus é aquele que nos dá o sustento, nos dá o alimento, e Deus também é aquele que faz a família frutificar. Tudo isso provém dele, que é nele que nós precisamos confiar. Nós precisamos ter em mente a total dependência de Deus, sabendo que Ele é que cuida de nós. Embora nós tenhamos o nosso papel em trabalhar, em colocar os nossos esforços na busca pelo alimento do nosso lar, nós precisamos confiar, sabendo que Deus ele está ao nosso lado. É inútil todo o nosso esforço se Deus não estiver conosco, se nós não buscarmos a orientação do Senhor. O nosso dever é trabalhar para a sua glória e buscá-lo verdadeiramente, o seu reino e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos confiar nele, como aquele que cuida de nós verdadeiramente. E para finalizar, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Deus trabalha. Nós não vemos uma imagem de um Deus inerte, um Deus que não se relaciona, que não se mostra ao longo da história, alguém que só está sentado, olhando o universo, deixando as coisas acontecerem ao seu bel prazer e só querendo buscar glória, ser adorado sem trabalhar. Mas nós vemos nas Escrituras um Deus que trabalha. Nós vemos um Deus que cria. Nós vemos o próprio relato de Gênesis 1 é como se fosse um relatório de trabalho, de tudo aquilo que Deus fez ao longo dessa primeira semana. Então nós vemos um Deus que trabalha, um Deus que cuida dos seus, um Deus que traçou um plano perfeito para nos resgatar. Nós vemos um Deus que cuida do seu povo, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós vemos que Deus trabalha, Deus atua. Nós precisamos confiar nesse Deus que trabalha. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vemos um Cristo que trabalha. O próprio Cristo vai dizer que, assim como o Pai trabalha, Ele também trabalha. Nós vemos alguém que foi ativo no seu ministério, alguém que desde o início da sua vida esteve preparado para cumprir a sua vocação como rei, como sacerdote e como profeta. E quando nós falamos relacionado à salvação, nós vemos que todo o trabalho é feito por Cristo. Não há nada que precise fazermos. Não há participação nossa no que se refere à salvação. Deus é aquele que trabalha pelos seus. Deus é aquele que providenciou todas as coisas para que sejamos unidos com Deus. O nosso papel, quando falamos da história da salvação, foi pecar, ir contra Deus, mas nós vemos um Cristo que se fez homem, alguém que trabalha ao nosso favor, alguém que fez tudo o que foi necessário, alguém que fez uma obra perfeita para que nós pudéssemos hoje buscá-lo, estar próximos dele, ser chamados seus filhos. Deus é quem providencia todas as coisas. Nós precisamos confiar e depender dele totalmente, porque de fato nós dependemos dele. Que ele nos ajude a viver uma vida que o glorifique, que o agrade, confiando nele, seja no nosso trabalho, no nosso lar, em todas as esferas da nossa vida, nos nossos planos, que tudo isso nós possamos buscar a sua orientação, porque como nós vemos nesse salmo, sem Deus tudo é em vão. Não tem como edificarmos, não tem como vigiarmos, nós precisamos de Deus ao nosso lado, que Ele nos ajude a viver para a sua glória, confiando totalmente nele. Vamos orar?